prazer ter vocês aqui de novo. Eu sou Gisele Costa e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Conforme eu disse pra vocês no último vídeo, hoje a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos sobre a saúde da mulher. E o tema de hoje é importantíssimo. Nós vamos falar sobre a mamografia. O que é a mamografia? Nada mais é que um exame de rastreamento para detecção precoce de células que vão desenvolver o câncer de mama. É de suma importância, ou seja, ele é fundamental para a saúde da mulher, fundamental que todas tenham conhecimento, e eu tô aqui para isso, justamente para poder informar vocês e fazer vocês conhecerem um pouquinho desse exame. Então vamos começar. O que é a mamografia? Mamografia é um exame realizado por meio de raio-x, né, uma espécie de raio-x da mama, né, do qual a mulher vai ser submetida a um nível muito pequeno de radiação, sem risco para a saúde, sem risco de desenvolver, né, outras complicações, ou seja, ele é totalmente seguro de verdade. Quem deve fazer esse exame? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, as mulheres devem fazer esse exame a partir dos 40 anos até os 69 anos de idade. Segundo o Ministério da Saúde, as mulheres devem realizar esse exame a partir dos 50 até os 69 anos de idade. O intervalo dele vai ser bem variável. Vai ser de 1 a 2 anos, mas isso vai depender bastante da clínica, ou seja, do histórico da paciente, das alterações que esses exames vão apresentar e a necessidade de fato que o médico vai pedir com essa rotina, fazer ou não este exame, beleza? Outro ponto importantíssimo. Quando a gente coloca esse critério da idade, a gente não exclui a necessidade de pessoas mais jovens fazerem esse exame. Ah, Gisele, eu não tenho 40 anos, mas eu tô com um nódulo no seio que ainda não foi identificado. Ou eu tenho um histórico familiar muito importante e de grande risco. Eu devo fazer esse exame? Deve. Inclusive, o médico vai solicitar que você faça esse exame conforme, né, o período, conforme o critério de risco que estiver estabelecido e conforme a clínica que você estiver apresentando. Então, para critério de dúvida, esse exame também pode ser realizado por mulheres abaixo dos 40 anos de idade. Durante esse vídeo, eu vou explicar para vocês os fatores de risco e por que os fatores genéticos têm esse peso com relação à realização da mamografia antes ou depois, né, ou durante esse período aí estabelecido pelas nossas autoridades sanitárias. Vou explicar para vocês. A mamografia é realizada dentro de um centro de imagem, ou seja, uma clínica ou hospital que tenha alguns aparelhos necessários, como um deles, por exemplo, um mamógrafo, um aparelho grande do qual você vai ser posicionada através do radiologista. Quem opera essa máquina, quem faz o exame, inclusive, é o radiologista. É o profissional que vai te auxiliar e te orientar como esse exame vai ser feito, como você deve se posicionar, o que vai acontecer, tá? Então, o que acontece? É um mamógrafo, que é uma máquina por qual vai emitir algumas ondas de radiação sobre a mama, né? Sua mama vai ser colocada sobre uma superfície de acrílico e prensada, né, nessa superfície de acrílico. E o que vai acontecer? Esse mamógrafo, ou seja, esse aparelho, vai emitir radiações para poder conseguir pegar as células em torno da mama, as glândulas mamárias e todas as células que estão presentes na mama para detecção de alguma alteração que esteja presente ali dentro, para detecção precoce, na verdade, do câncer de mama. Uma curiosidade que eu quero trazer para vocês sobre a mamografia, que eu acredito que pouquíssimas pessoas saibam, é que esse exame também pode ser realizado por homens. Sabiam? Por quê? Embora a estatística apresentar um número muito inferior, muito pequeno, de homens que desenvolvem o câncer de mama, que na verdade é denominado como ginecomastia, ainda assim, nós temos uma parcela da população masculina que vem desenvolver alterações mamárias, nódulos, crescimento do seio anormal, porque o homem também tem essa região do seio, mas ela não é bem desenvolvida porque não tem a presença dos hormônios femininos que fazem esse desenvolvimento do seio na mulher. Mas pode acontecer do homem também, por decorrência de hormônios femininos, vir a desenvolver este seio. E aí instala-se a necessidade também de realizar o exame da mamografia. Em muitos casos, o paciente nem percebe e começa a surgir e de repente percebe um nódulo, ou dor, um edema nas mamas, que é um inchaço mesmo. E aí a necessidade de fazer a mamografia. Por isso, a gente não limita somente ao sexo feminino. Se houver a necessidade, se houver critério, o homem também será submetido a este exame. Outra coisa muito importante são os cuidados que a gente deve ter antes de fazer a mamografia. Embora a mamografia não ser um exame invasivo, a gente precisa ter algumas precauções. Dentre elas, eu vou citar para vocês. Uma delas é, primeiramente, o paciente precisa estar com a mama higienizada, ou seja, totalmente limpa.
Não pode usar nem cremes, nem loções, nem nada com cheiro e nada escorregadio, para não interferir na realização do exame. Porque, como eu expliquei, a mama de vocês vai ser prensada, ou seja, vai ser colocada sobre uma superfície que vai receber uma leve pressão. Essa pressão, a pele precisa estar totalmente limpa e seca. E por isso ela não pode estar com nenhum fluido corporal, ela não pode estar com nenhuma solução que possa vir interferir ou atrapalhar a realização do exame. Outro ponto muito importante é que vocês não devem realizar esse exame durante o período menstrual ou na semana que vai chegar a menstruação. Por quê? Naturalmente, o nosso corpo, ele tem mudanças hormonais. E essas mudanças hormonais fazem com que o seio fique mais inchado, mais dolorido. O exame, ele não é doloroso não, mas indiscutivelmente, eu não posso negar para vocês que vai provocar um certo desconforto. Se a mama estiver inchada, se a mama estiver, dentro do período pré-menstrual ou no pós-menstrual, ou seja, acabando a menstruação, ainda assim a mama vai sentir um pouco mais esse desconforto e o exame não vai ser tão legal quanto deveria. Então, a recomendação primordial é não estar menstruada e nem na semana da menstruação chegar. Deve se realizar ou antes, algumas semanas antes da menstruação chegar, ou pelo menos uma semana após a menstruação ir embora. Além do que, é necessário e importantíssimo que vocês tenham em mãos a solicitação, que é um formulário que é feito para a realização da mamografia. E essa solicitação vocês conseguem com o enfermeiro na unidade básica de saúde. Como eu expliquei, o exame é totalmente gratuito, ele é feito pelo SUS, está na cidade de vocês, está ao alcance de vocês. Então é importantíssimo que vocês procurem a unidade para solicitar esse exame. O enfermeiro vai preencher, o agente de saúde também preenche esse formulário como forma de pedido e você vai apresentar juntamente aos seus documentos no local de realizar o exame, com todas as recomendações que eu já expliquei para vocês aqui. E quais os fatores de risco para o câncer de mama? A gente vai, inclusive, discutir mais a fundo sobre o câncer de mama nos próximos vídeos. Mas o que eu quero trazer para vocês? Que, na verdade, o câncer de mama, ele não tem uma causa X, uma causa única. Nós temos muitos fatores que norteiam o surgimento dessa doença. Dentre eles, eu vou citar para vocês. Fator número 1, predisposição genética. Se você tem um familiar de primeiro grau, mãe, irmã, avó materna, que desenvolveu o câncer de mama numa idade aí antes dos 40 anos, que desenvolveu o câncer de mama até mesmo após os 40 anos, é necessário que tenha-se essa atenção para que o rastreio, para que o cuidado com a nossa saúde comece mais precocemente, para evitar que a gente chegue, a um ponto mais avançado e que a gente detecte essa possível lesão aí mais adiante, mais perigosa. Então, um dos fatores é o fator genético, mas principalmente, de linhagem de primeiro grau. Segundo fator importantíssimo, que também pode vir contribuir para o surgimento do câncer de mama, a primeira menstruação da menina vir muito cedo, antes até dos 10 anos de idade. E a menopausa, que é o período final da menstruação, ou seja, o fim do ciclo reprodutivo, a queda dos hormônios, a famosa menopausa, os calorões chegarem antes dos 40, também é um fator de risco importantíssimo para o desenvolvimento do câncer de mama. Assim como eles, o uso de hormônios para reposição, no período da menopausa, aqueles calorões insuportáveis, então muitas mulheres não suportam, porque realmente é bem desagradável, e optam por fazer uso de hormônios. Quando esses hormônios são introduzidos sem a devida recomendação médica, sem a devida prescrição, sem a devida instrução e principalmente sem devido acompanhamento, a mulher se coloca numa zona de risco, porque esses hormônios repositores são desfavoráveis ao seu organismo e muito pelo contrário, favoráveis ao surgimento de nódulos mamários. Outro fator de risco importante, hormônios combinados, que é os anticoncepcionais de maneira geral. Anticoncepcional oral, que são 2 tipos de hormônios, anticoncepcionais injetáveis, que eu vou explicar para vocês mais pra frente do que são esses hormônios e qual a função deles, na verdade, mas por que eles são tão importantes e por que eles têm peso nessa questão do câncer de mama? Porque, infelizmente, a longo prazo, sem supervisão, sem devido acompanhamento médico, infelizmente ele vem a ser um fator de risco que pode vir a desenvolver o câncer de mama. E fatores ambientais também fazem muita diferença, fatores externos que a gente chama, como tabagismo, como sobrepeso, obesidade, sedentarismo, a péssima alimentação.
tudo que é industrializado e processado, químico demais, exposição a radiações, né? Se você trabalha no ambiente, não está devidamente paramentado e recebe radiações, né? Radiação ionizante, não é essa radiação solar, não, radiação ionizante, que é essas radiações que são utilizadas para fazer muitas coisas em indústrias e até realização de exames sem devida paramentação. Infelizmente, também são fatores que predispõem ao desenvolvimento aí do possível câncer de mama. E é importante que vocês saibam disso, porque o cuidado começa por nós, o cuidado começa no nosso corpo. A gente precisa cuidar de várias áreas da nossa saúde. É alimentação, é atividade física, é não fumar, a ingestão de bebida alcoólica sem os devidos exageros, né? A ingestão de bebida alcoólica destemperada, ou seja, em excesso, que também favorece aí o surgimento do câncer de mama. A prevenção primária começa com a nossa qualidade de vida, com aquilo que a gente traz pra gente, com aquilo que a gente introduz no nosso corpo, com o nosso estilo de vida. E tendo consciência de que tudo de ruim pode vir a ser fator de risco para o câncer de mama, a gente tem que mudar a nossa postura e automaticamente adotar melhores hábitos, mais saudáveis, alimentação dentro do mais saudável possível, além da atividade física. Já a mamografia a gente chama de prevenção secundária, assim como o preventivo de câncer de colo de útero. Por que é uma prevenção secundária? Porque a intenção desse exame, gente, é detectar alterações celulares na mama que podem vir a desenvolver o câncer, antes que essa alteração se transforme num tumor, antes que essa alteração se transforme num nódulo mais importante e que venha a ter um peso, ou seja, uma importância e principalmente um impacto muito maior na vida da paciente. Por isso ela é uma prevenção que a gente chama secundária, porque embora a paciente vir a desenvolver esse nódulo, esse tumor, ou essa célula que vai ali alertar para um possível câncer, ela vem detectar precocemente, que é fazer com que a gente consiga entender, conhecer e olha, alertou, tem algo errado, então a gente vai tratar antes de que isso vire algo bem pior. Por isso, é tido como também uma medida preventiva. Outro fator importantíssimo que eu quero trazer para vocês com relação à prevenção, a amamentação. Eu sou, como uma boa enfermeira, uma defensora da amamentação em todas as áreas, em todas as situações. É vida, é mais do que alimentar, sabe? É fantástico. E por que a amamentação tem a ver com o desenvolvimento do câncer de mama? Por quê? Cientificamente falando, a amamentação, ela tem aí interferências positivas na saúde da mulher, ou seja, os hormônios que são liberados, toda aquela mudança no corpo da mulher, toda aquela movimentação hormonal no corpo da mulher que acontece no momento que ela está amamentando, é benéfica para ela. É como se protegesse aquele corpo para não desenvolver câncer de mama. Fora que a amamentação é o fator número 1 para a prevenção de obesidade infantil, vocês sabiam? Então não é benefício só para a mulher, não. É benefício para a mulher e para o bebê. Mais especificamente falando, é benefício para a mulher para a prevenção do câncer de mama. E outro fator também, que é muito simples e muito fácil, é a realização do autoexame. Vocês já ouviram falar? Sabem como fazer? Agora eu vou explicar para vocês como que a gente deve realizar o autoexame, que é um exame muito importante, muito simples, e todas as mulheres devem fazer, porque inclusive eu estimulo as minhas pacientes, quando eu tô atendendo no consultório, estimulo elas a realizar este exame, ensino elas a fazer e faço nelas, logicamente, no momento do atendimento. Para que todas entendam, o autoexame é muito simples, é pra gente poder acompanhar qualquer alteração na mama que venha surgir, mas que ainda não deu sinal, não doeu, a mama não inchou e a gente consegue palpar. Faz da seguinte forma, de frente pro espelho, sem o sutiã, posicione-se para que você possa ter uma visão bem ampla do colo e de toda a porção do seio. Posicione a sua mão atrás da nuca, eu vou fazer no seio esquerdo para que vocês tenham conhecimento. Posicione a sua mão atrás da nuca e comece a fazer palpação com a ponta dos dedos em movimentos circulares por todo o segmento da mama, conseguindo pegar toda a porção mamária, toda, e de fora para dentro, até chegar na auréola, que é o biquinho do seio. Chegando na auréola, aperte para que perceba se há saída de algum líquido clarinho, algum líquido mais avermelhado, né, com a presença de sangue, e se por acaso você vai conseguir apalpar como se fosse uma pedrinha no local do seio. É importante dizer para vocês
que ao apalpar o seio, vocês vão perceber a presença de algumas glândulas, porque a gente consegue sentir. Que glândulas são essas? Não desesperem, por favor, porque muitas mulheres ficam preocupadas. São glândulas mamárias, que toda mulher tem, que inclusive são fundamentais porque elas se incham no momento da amamentação, né? Mas que quando a gente faz a palpação do seio, a gente consegue percebê-la com muita precisão. Por esse motivo, a gente explica porque o nódulo que a gente pode possivelmente detectar não tem nada a ver com a glândula mamária que a gente vai tocar ao momento de estar examinando a nossa mama. Após examinar a mama ao redor dela toda, a auréola, o bico do seio, a gente vai examinar e apalpar a nossa axila, para por acaso observar se há a presença de qualquer nódulo, se tem edema, se tem dor, que é necessário, que merece uma atenção. Por isso a axila também deve ser palpada em toda a sua porção e da mesma maneira que foi feita a palpação do seio, em movimentos circulares. Feito esse exame, mais uma vez eu reforço, não pode estar menstruada nem para menstruar, porque a mama fica mais inchada e fica mais doloroso. Feito esse exame na mama, repete o mesmo procedimento na outra e se não houver detecção nenhuma, se tiver tudo ok e se o seu exame de mamografia estiver ok, tá tudo bem. Significa que você já fez o exame de rastreio, significa que você faz o exame do toque e que tá tudo bem. Não foi detectado absolutamente nada, ok? Gisele, depois de fazer esse exame, o que é que eu preciso prestar atenção? O que vai me suspeitar que eu tô ou não, né, sob um risco, que tem alguma coisa errada? Gente, são muitos os sinais que a mama inclusive apresenta e que a gente tem que estar atento. Um deles é, por exemplo, a inversão do bico do seio. Para as mulheres que já amamentaram, para as mulheres inclusive até que não amamentaram e tem o bico do seio com a pontinha dela virada para fora, pode perceber que se a pontinha virou para dentro, é um sinal de alerta. Porque a inversão, a gente chama de inversão de mamilo. A inversão do mamilo nunca vai ser algo que simplesmente acontece. Ou a mulher vai nascer já com o mamilo invertido e até no processo de amamentação, aquele processo de aprender a amamentar e tudo, ele vai ser estimulado e vai ter o mamilo protuso, ou seja, voltado para fora, que pode acontecer e é perfeitamente normal. Mas se ela não nasceu com o mamilo invertido e de repente o mamilo voltou-se para dentro, é um sinal de alerta. É aí uma anteninha que tem que estar ligada para chamar nossa atenção. Outro sintoma muito importante é a mama que fica um pouco mais inchada, mais avermelhada, a pele fica com um tecido bem mais rígido, parecendo uma casca de laranja, fica mais poroso, né? Fica um tecido não tão bem delimitado quanto a pele lisinha. A saída de algum líquido clarinho ou um líquido mais rosado, mais vermelhinho. E por fim, né, o último sinal, um edema das mamas, que é o inchaço das mamas, inchaço da axila, surgimento de algum nódulo, uma pedrinha na axila ou a pedrinha na mama, que a gente vai detectar no momento de realizar o exame. São sinais que a gente deve procurar imediatamente o serviço de saúde, independente da idade que tiver. Após a realização da mamografia, o exame vai demorar em torno de uns 30 dias para poder chegar. Por quê? Não é só fazer um exame de imagem e pronto. Após realizar esse exame de imagem, o médico, o radiologista vai fazer o quê? O relatório, vai fazer o laudo desse exame, contando o que foi visualizado, se teve alteração, se não foi. Esse laudo, ele vem obedecendo alguns critérios, que pode estar presente no relatório seguinte. A sigla BIHARDS, que é uma sigla em inglês, que vai categorizar qual tipo de alteração que foi observada na mamografia. E esse BIHARDS, ele obedece um critério de 0 a 6, porque é conforme as alterações que são avançadas e colocadas em graus de risco. Por exemplo, o BIHARDS grau 0 significa que a mama não apresentou nenhuma alteração maligna, mas foi detectado algo que ainda não ficou muito bem esclarecido. E então a gente tem necessidade, como protocolo, realizar ultrassom das mamas. Que alteração foi essa, Gisele? Pode ser, por exemplo, um nódulo gorduroso, que a radiação não conseguiu detectar precisamente esse nódulo gorduroso, que na medida que fosse realizado o ultrassom das mamas e da axila, consegue ter um alcance maior e fechar o diagnóstico. O BIHARDS 1 e 2 são mamografias que estão dentro da normalidade e a paciente pode realizar esse exame dentro de 1 a 2 anos, conforme o critério que foi estabelecido. O BIHARDS 3 chama um pouco mais atenção porque geralmente ele apresenta alguma calcificação, mas essa calcificação, na maioria
dos casos, 95% dos casos são benignas. Elas não apresentam alterações importantes que vá fazer com que o paciente leve a suspeita do câncer de mama. Quando isso acontece, quando apresenta BIHARDS 3 na mamografia, é necessário que, além da clínica, ou seja, do histórico da paciente, que o mastologista venha acompanhando e dependendo da situação, ou seja, do contexto, seja feito um procedimento que a gente conhece como biópsia. O que é isso? É uma pequena cirurgia para retirar um fragmento dessa calcificação, para então avaliar e ver se nessa calcificação há a presença ou não de célula maligna que pode vir a se transformar num câncer de mama. Já a categoria BIHARDS 4, 5 e 6 são categorias importantíssimas que requerem uma atenção muito maior. Por quê? Trata-se de alterações importantes, trata inclusive de tumores já desenvolvidos, trata de uma complicação maior que foi detectada nesse exame, que merece uma atenção muito maior e que o mastologista vai inclusive acompanhar, inclusive até dentro de um centro de referência já para acompanhamento de lesão ou de câncer de mama. Por quê? Vai ser necessário não somente a mamografia, nem somente o ultrassom. Vai ser necessário a biópsia, vai ser necessário, outros procedimentos, inclusive se estiver positivo, células positivas para o que a gente chama de neoplasia da mama, ou seja, para o câncer de mama, ela vai então dar entrada na rede para que ela possa ser submetida ao devido tratamento, acompanhamento, reabilitação, para o mais precoce possível a gente conter o avanço da doença, inclusive ela voltar a ter uma saúde normal. O que eu quero trazer para vocês também? Quanto mais cedo ser detectado o câncer de mama, melhor o prognóstico, ou seja, melhores são os resultados. A chance de cura, gente, é absurda. Então é muito importante realizar esse exame com frequência, dentro do período certo, para que a gente tenha segurança de que, se algo for detectado no exame periódico, tá inicial e é fácil de tratar, é mais rápido e a gente consegue ter uma reabilitação o mais positiva possível. Por isso, ele é tão bem recomendado. Dentro do meu dia a dia, eu procuro cada vez mais incentivar e estimular essas mulheres a realizar a mamografia, realizar o autoexame, ensiná-las e fazer nelas esse exame para que elas possam cada vez mais cuidar de si. A saúde da mulher é muito complexa, mas tem coisas que a gente pode evitar com ações muito simples e principalmente com conhecimento do quão importantes são essas ações, como por exemplo a mamografia. Por isso, o meu objetivo, o que eu queria trazer para vocês é exatamente isso, esclarecer sobre a mamografia, sobre o que é, por que ela é tão importante, e eu espero realmente ter trazido essa informação esclarecedora para vocês, que vocês possam tirar dúvidas e incentivar cada vez mais mulheres a realizar esse exame, a fazer esse exame com segurança, sem medo, sem estresse, porque ele é super tranquilo e muito, muito efetivo. Tá bom? Eu quero agradecer de coração por vocês estarem aqui comigo. Deixem seus comentários, suas sugestões para os próximos vídeos. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, me siga nas redes sociais. Manda esse vídeo para alguma amiga que você sabe que não faz o exame porque tá com medo. Manda esse vídeo para aquelas pessoas que você sabe que tem histórico familiar, que é importante ter essa atenção para que o quanto antes elas possam se cuidar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Beijo!